cartoral, eu acho que está equivocado. E fiscalizar só o cara que entra no setor, né? Porque tem muito profissional que se forma e que não se registra. Aí esse você ignora. Exatamente. De forma cartoral. Cara, é o pior dos mundos. Sim. Então a gente criou incentivo à indústria, a gente criou incentivo ao ensino de química. A gente criou agora, que eu vou dar um spoiler aqui. Primeira mão. Vamos lá, pô. Isso que nós gostamos. A gente está gostamos. trabalhando uma ação diretamente com as escolas de ensino médio e conceituando a questão da tabela periódica. Então, a gente fez um jogo da tabela periódica e que a gente está distribuindo aí para as escolas públicas. Gamificação do ensino, hein? Ó, inovação aí na veia. E, Rafael, até essa história de tabela periódica, deixa eu te contar uma... Vou fazer uma Olimpíada, cara. Tu fala lá o número de nêutrons e prótons e não sei o quê, e o cara tem que saber qual Olimpíada de Química, pô. esse ano, o Congresso Brasileiro Latino-Americano e o brasileiro, da Associação Brasileira de Química, vai ser no Rio de Janeiro. E a premiação da Olimpíada, que o CRQ sempre incentivou, né, desde a da minha gestão, a gente vai ter a premiação acontecendo dentro do Congresso. E a gente conseguiu aumentar o número de estudantes. Imagina juntar CRQ, CREA e fazer uma Olimpíada de tecnologia estadual só com a garotada do ensino médio. Para passar nas televisões e o caramba, botar o garotada que ganhar, meu irmão, como pagar para ir disputar no exterior e tal. Pô, ia ser irado. Rafael, vale a pena dar uma olhada para o ensino médio, realmente. Eu conheço um caso de um cara que ele, por incrível que pareça, ele não teve... Esse cara estudou na rede pública. Ele, na época, ele terminou o ensino... Eu me lembro de contando isso. Ele terminou o ensino médio sem ter visto tabela periódica. Tá vendo? Tá? Esse é o nível E ele foi ver a tabela periódica. Depois, quando ele terminou, ele voltou, foi fazer cursinho comunitário. Depois ele passou para a PUC, no Direito e tudo mais. Estou com bolsa na PUC. Mas o Thiago me conta isso. Ele foi para a educação, foi virar professor e tudo mais. E ele me conta isso, me trouxe essa história. E como é que vocês estão vendo o novo ensino médio? Vocês estão participando dessa discussão? Porque agora, deixa eu explicar, falar um pouquinho do novo ensino médio. O novo ensino médio ele expande para 3.000 horas, das quais 1.800 de conteúdo comum e 1.200 de itinerários formativos. Itinerários formativos são 5 tipos diferentes. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais e suas aplicações e... Tô por fora dessa discussão aí, já. Técnico profissional. Esse técnico profissional, todas as escolas... Isso na escola, né? Ensino médio. Então, e agora, com esse aumento, portanto, da carga horária, o aluno passa a escolher... Todas as escolas são obrigadas a oferecerem pelo menos dois itinerários. Significa que vai ter um ano a mais de ensino médio? Não, se aumentar a carga horária, todas as escolas vão ter no mínimo 2 itinerários formativos para o aluno poder escolher qual itinerário ele quer. Isso vai permitir que a gente... voltando para o modelo antigo do ginasial, é isso? Que antigamente tinha o... Não, ensino médio. Não, sim, mas antigamente, você quando Ginasial chegava no ginasial, você podia ir para o... Não, você está falando científico. Não, Miguel. Como é que eu ia ser professor também? Tinha outro nome? Normal e tal. Não é isso. Não. Você tem o conteúdo comum, os 1.800 horas para todos os alunos. E as 1.200 é que você pode escolher, o que faz todo sentido. Porque o aluno ele precisa ter cada vez mais um ensino personalizado para ele, né? Para reter a atenção do aluno, você precisa oferecer para ele você precisa capturar esse interesse. Muito mais desse aluno hoje em dia, que no celular dele tem todo o conhecimento do mundo. E para você direcionar o ensino dele, ele tem que participar desse processo. E o mais interessante disso, o grande ganho que eu vejo, é o itinerário formativo 5, o técnico profissional. E para as escolas implementar, esse é o primeiro ano que está tendo um novo ensino médio, a implementação. Para as escolas poderem implementar esse itinerário formativo 5, na verdade, enfim, elas vão precisar, na minha opinião, dos institutos, das universidades e tudo mais, apoio para poderem implementar isso. Sabe? Esses projetos pedagógicos, na minha opinião, eles vão precisar muito dessa participação. E aí é que realmente... Aí é a chance do Brasil, na minha opinião, que hoje, ensino técnico no Brasil, só 9% dos trabalhadores vêm do ensino técnico.
Sempre falo isso. A Alemanha é 54, Suíça é 60, enfim, os outros países são isso muito mais forte. É distante, né? É distante. Então, e a gente pode fazer isso quando a gente fala de desenvolvimento. Se você pensar Eu defendo que é uma forma barata de você inserir o cara no mercado de trabalho. Não, é barato e você realiza. Você coloca Se você botar o cara 5 anos para estudar, para poder se inserir no mercado de trabalho, é uma crueldade. Miguel, mais do que isso, nem todo mundo, e aí nem todo mundo quer ir para a universidade, nem todo mundo. Você tem que. Eu não vou entrar no discurso de querer. O cara pode até ir depois, não tem problema se ele quiser, mas ele já poder se inserir logo no mercado de trabalho. E mesmo quando vai para a universidade já tendo feito um técnico, a gente sabe disso. Nós tivemos colegas na o cara consegue até se financiar, pô. Não, o cara já chegava na engenharia com outra capacidade. Com certeza, sabe? Mas eu quero dizer o seguinte: eu dou aula à noite, né? E a galera que tem o técnico, ele consegue trabalhar de dia e estudar à noite. Ele se financia. Porque assim, eu tava vendo lá, saiu no editorial do Globo, acho que de hoje ou de ontem, não me lembro, sobre a questão das cotas. E aí o Globo fazia lá a opinião dele lá e tal, tem pontos que eu concordo, pontos que eu discordo lá do editorial do Globo. Mas ele dizia assim, precisamos avançar na assistência estudantil. Ok, beleza, mas a melhor forma de você avançar na assistência estudantil é pensar num modelo que seja financiável pela lógica dele. E não o dinheiro vai cair do céu. Sim. Vai vir do governo. O governo federal é o pai de todos. É o negócio que vem... acha que o Estado é infinito, né? Não que vem magicamente. Não tem como. Então, assim, quando a gente discute, por exemplo... Eu lembro na minha época de FRJ discutir isso muito, né? Se você consegue montar, por exemplo, um modelo do ensino à noite, que foi o conceito lá da engenharia civil do Cefet. E o cara, por exemplo, tem o técnico, o cara se financia, pô. Porque ele trabalha de dia e estuda à noite. É um período tenso? É um período tenso pra caramba, porque estudar de manhã, trabalhar de manhã, estudar à noite, é puxado. Mas eu sempre falo isso pros meus alunos, olha, grava aí, corte aí, hein, Rodrigo? Corte aí, ó. Depois que você forma, amigo, só piora. Só piora, só fica mais difícil. O jogo só vai subindo de level. E as nunca contas baixa. aumentam. Aumenta, filho, não sei o quê. Meu irmão, só vai ficando mais difícil. Não tem facilidade. E você vai ficando mais casca grossa e vai aguentando mais, meu irmão. Vai subindo de nível também. Mas aí, vai jogando melhor. Miguel, vamos pegar a Alemanha aqui, novamente. Você também vai lá no alto, né, na comparação. Vamos mirar na lua, né? Mas é o modelo que o mundo observa. O BIB, que é o instituto deles que regulamenta o ensino técnico, ele coloca as empresas, o governo, os sindicatos juntos, que planejam estudo, planejam essa formação. O aluno passa 2 dias da semana na escola, 3, 4 dias na empresa, já recebendo, inclusive, bolsas. As empresas, inclusive, pagam para o aluno. Pois é, cara. Eu tenho certeza que a empresa vai estar disposta se ali ela vê um investimento depois de formação de quadro profissional para ela. E aí, imagina aqui no Rio de Janeiro, você pegar esse jovem e dizer para ele, cara, esse curso aqui, aqui tem uma turma de 30, 40 alunos e essa empresa aqui, ela contrata por ano, 10 de vocês vão sair contratados por ano. Sabe, dessa empresa aqui. E aquela outra ali também tem uma absorção, sabe? Enfim, você faz a coisa, novamente, coloca economia e educação sentados na mesma mesa e conversando o que precisa para cada região do estado. Você enxerga isso lá no Instituto Federal? Sim, mais ou menos. Você estava esperando aqui para... Vamos lá. Olha só, o que acontece? Porque a gente está aqui na teoria, nos conceitos, não, na verdade, você está ali na vida prática. O que o Jorge traz da Alemanha é incrível, porque a Alemanha ela tem um modelo, principalmente o modelo dual, que é esse diálogo direto com o setor produtivo. O Instituto Federal do Rio de Janeiro, ou os institutos federais de uma forma geral, a lei de criação ela foi muito vanguardista nisso. Ela colocou esse diálogo com o setor produtivo, social e cultural. Então, assim, para dialogar com o setor produtivo no alinhamento mais interessante que existe, que é pensar formação, pensar geração de novas empresas. Então, assim, a lei já traz isso em 2008. Atender o mercado, né, cara? Exatamente. Assim, às vezes atender o mercado parece... Parece que está voltado para o mercado. Mas... Não, na verdade não. Mas não é isso. É o diálogo com o setor produtivo. Mas olha Você forma com o setor produtivo. O cara que vai estudar, ele quer o quê? Ele quer se inserir no mercado, porra! Agora, uma das coisas que é interessante nesse modelo, além do diálogo com o setor produtivo, você formar um cara que
não vai ser só o empregado, né? Não vai ser só... Vai ser um empregador também. Isso é interessante. Isso Esse é também um outro olhar muito bom. de empreendedorismo, é um Isso olhar é verdade. focado em geração de novas empresas. Isso é bem interessante. E a maioria dos nossos cursos, eles trazem isso. A gente fez uma mudança crucial, por exemplo, no nosso curso de informática. Porque ela era uma informática voltada para manutenção e suporte. Hoje, ela é voltada para apps, para criação de aplicativos, para games. Né? A gente tem um curso, o primeiro curso de games numa instituição federal foi no nosso. Né? Que irado. Lá em Engenheiro Paulo de Fronten. Então, assim, hoje a gente tem esse outro como olhar. é que tá? Na Paulo de Essa Fronten. Mas garotada deixa eu só fazer Na Paulo de Fronten. Paulo de Eu vi Fronten. o pessoal lá do Exatamente. associação. Criaram uma associação, inclusive, lá. Eu vi o... Meu Deus. A gente Não, criou, então deixa ele a gente terminar criou a uma história. incubadora de empresas e a gente tem um diálogo hoje com todo o setor produtivo lá da região. Agora, uma das coisas que você estava falando aí do financiamento, né, do editorial do Globo, da questão das cotas. Eu entendo que a gente tem uma necessidade, quando a gente cria cotas, a gente tem uma necessidade também de criar fomentos para esse estudante ficar. Porque hoje, qual o maior problema das instituições de ensino? A evasão. É evasão, é. Só que a evasão, ela tem vários fatores, né? Você tem que entender todos os fatores dessa evasão. Então, a criação de fomento para esse estudante continuar, ela é uma questão interessante. Uma das coisas que eu critico demais é, por exemplo, a gente capta recurso. O Instituto Federal do Rio de Janeiro, talvez esse ano tenha captado 5 milhões de projetos de empresa, projeto de pesquisa. Legal. Só que eu não consigo usar. Porque a lei de teto de gasto me proíbe a arrecadação própria entrar dentro do meu orçamento. Que absurdo. Isso é um absurdo. Mas aí, como é que Porque, faz com a fundação? Não dá pra... Não, mas nós não estamos falando de orçamento. Eu não estou falando de fundação. A fundação tem todos os seus problemas relacionados à fundação. Mas ela é um ente, ela é um instrumento. Um instrumento diferente do meu instituto. Hoje, por exemplo, se eu arrecado e uso no meu recurso, eu tiro do meu custeio. Então, isso é uma das coisas que a gente mais defende. Tem que tirar a arrecadação própria do teto dos gastos. Porque é arrecadação própria. Eu já tenho financeiro, eu já tenho... Então, assim, um dos movimentos que a gente faz é essa questão da discussão do teto do gasto, mas com a arrecadação própria, porque... Não faz sentido. Não faz sentido. Isso foi um erro da lei. Claro, a universidade capta, as instituições captam, mas a gente tira do nosso custeio. Então, para mim, não vale a pena fechar. Tem fechar. ninguém em Brasília. Não, tem uma PEC, que se eu não me engano é PEC 24, não lembro se é exatamente esse número, que tira do teto dos gastos a arrecadação própria. Que faz total sentido. Se eu estou arrecadando, eu não estou dando custo ao governo. Isso. Só que ela não está parada. Ela não está tramitando dentro do Congresso porque não está sendo uma prioridade. Mas é surreal, entendeu? Porque eu captei e não posso usar. Porque também deve ter poucas universidades que também captam assim, né? Vamos ser realistas, porque se as grandes estivessem captando, duvido que eu não tinha pressionado. Eu acho que é não falta que de- o Instituto Federal do Rio de Janeiro não seja grande. Não. Mas eu tô falando assim, USP, Unicamp, Não, UFRJ. porque deve estar todo mundo usando as suas fundações. Deve estar pegando para as Tá todo fundações. mundo usando as fundações e não está dando atenção a isso. É uma coisa que resolveria. Exatamente. Mas eu prefiro arrecadar no orçamento do que na fundação. Na mesmo? fundação. Eu prefiro. Por quê? Porque eu acho que segue o uso do recurso... Mais transparente, inclusive. Exatamente. Isso que eu ia falar. O recurso no orçamento ele é mais transparente do que na fundação. Interessante, cara. Não A sabia. lei mudou, né? O decreto, o 4640, o 4639, que mudou um pouco a lógica da fundação, ele também criou umas ferramentas, mas ainda Eu adoraria, mais inclusive, transparente ver no orçamento. eu adoraria ver, inclusive, Mas um não é ranking. muito travado, burocraticamente falando? Na verdade, assim, é travado, mas a transparência é maior. Eu prefiro que as pessoas saibam. Assim, a burocracia, isso é interessante, né? Porque a burocracia, existe uma burocracia burra, existe uma burocracia necessária. Concordo. Necessária. Concordo. Eu acho que a gente tem que olhar a burocracia necessária. A mudança própria da lei das licitações, né? Que gerou uma novas possibilidades. 8666. É. Que virou agora... Agora não tem, 14, eu não vou lembrar o Eu número. também não vou lembrar de cabeça, que aí não deu tempo de decorar. Exatamente. Ou seja, ela mudou muita coisa. E mudou muita coisa para bem, né? Ainda falta regulamentação. A gente tá ansioso para regulamentação Tem algumas coisas que, na minha opinião, que não foi regulamentada. Então, assim, na verdade, assim, eu acho que dizer que a burocracia que é necessária, ela é demais, é porque a gente mistura tudo no mesmo bolo. Entendeu? Então eu prefiro executar o recurso dentro do orçamento, que tem transparência, que as pessoas podem acompanhar, que tem controle. Exatamente. E que é um parâmetro excelente de mostrar qual universidade está fazendo um bom trabalho para. Porque o recurso não vem de graça. O recurso vem para a universidade quando a universidade efetivamente está servindo bem à sociedade.
sabe? Então, esse tipo de Cara, as captação... universidades lá no fora, Estados Unidos, por É exemplo, óbvio. vivem de Endowment doação fund- dos alunos. Endowment funds. Sim. Não, então, teve essa discussão do fundo, né? Só que ela acabou se perdendo. Mas a ideia era criar um fundo também para que a gente pudesse ter esse modelo. Não sei se ia funcionar no Brasil, mas Cara, é um caminho. Para financiar aluno... Na USP, a engenharia da USP tem. Não, Aqui entendi. a engenharia eu do sou um da ex-aluno. Poli- Sou um ex-aluno. Tive sucesso profissional. Cara, se eu posso financiar ali os alunos que precisam de assistência estudantil, mas eu tenho vou até... certeza que se for uma coisa séria vai ter muito Mas cara eu fazendo. coloco até... eu concordo, mas eu coloco até uma discussão mais forte aqui na mesa logo, que eu achar que quem tem recurso deve pagar a universidade. Tá? Eu acho que o Brasil... Não, mas isso é uma Essa é uma outra outro discussão. ponto. Mas entraria, eu sei, mas só que essa brincadeira faria com que a universidade tivesse muito mais recursos para outras coisas, ou a redistribuição do que é recurso para o problema é básico. o que é a recurso pro fundamental. discussão de quem tem recurso e quem não tem recurso. Não, cara- Você sabe o que é a classe média no Brasil? Não, na favela da Rocinha, classe média no Brasil, pelo IBGE. Só Então, negócio. Mas, cara, não, mas rapidinho. Não, eu sei. É renda familiar Não, de 3 mil Não, reais. eu sei, exatamente. Mas, Miguel, escuta o que eu estou falando assim. 52% da PUC tem algum tipo de bolsa. Tá? Olha o modelo da PUC. Eu fiz- 52%. da PUC tem algum tipo de bolsa. Quando eu falo algum tipo de bolsa, o cara tem 10% de bolsa, 20% de bolsa, 50% de Mas bolsa. tem bolsa na PUC também, que é porque você passou entre os primeiros. Não, tem uma todas, coisa não, assim? tem todas os tipos de bolsa. aí Mas, é com mas mérito. o que eu estou dizendo é o seguinte: o que acontece no Brasil? Vamos lá. O Brasil gasta, declaração de Cheon, o Brasil gasta 5% do PIB em educação, como os países da OCDE também fazem. Qual a diferença deles? É que eles gastam apenas 50%, uma vaga no ensino básico, uma vaga no ensino superior, neles custa apenas 50% a mais do que uma vaga no ensino básico. E enquanto no Brasil custa 3 vezes mais. A gente descarrega muito mais dinheiro no ensino superior. A gente já falou sobre isso. aqui. Pois é, mas aí é que Mas vem- em termos de valor, não em proporção. Não, Miguel, mas se você O valor do ensino superior Miguel, é alto? escassez. Se você tem um limite, se você está fazendo um ensino básico ruim, esses alunos estão saindo pessimamente formados. Indiscutivelmente tem que melhorar. E a gente, então a gente tem que destinar, melhorar essa parte do ensino básico. E uma forma de melhorar, sem penalizar o ensino superior, é o aluno que tem condições, como eu tinha de pagar a universidade, você tinha tudo mais, pagar. Eu tanto tinha condições Mas de olha pagar só, engenharia no FRJ que eu paguei, que eu fiz direito na Mas PUC. deixa eu trazer aqui. Não, tudo bem, eu concordo nesse ponto. Mas o que eu estou querendo trazer aqui é outra discussão. Porque, assim, esses dados tem que olhar com calma. Quando eu era conselheiro universitário lá na FRJ, eu me lembro bem disso. O orçamento da FRJ anual era 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso em 2006. Não sei nem quanto é que está hoje. Mas na época era isso, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Desses 1 bilhão e 200 milhões de reais, cara, era tipo assim, sei lá, não vou me lembrar agora exatamente de cabeça, mas a gente tinha acesso ao orçamento. Era tipo assim, mais da metade para pagar aposentado. Aí tu vai falar assim, pô, mas aí entra no cálculo do ensino, não sei o que. Pô, mas é previdência, cacete, não é... Não, Essa manobra de orçamento, cara, ela é muito cruel, dependendo da forma como você analisa. Por isso que eu acho que esses dados, assim, quando eles vêm muito cru... Eu tenho um dado que eu discuto muito, que a política adora falar esse dado. Para cada um... Aí eu vou pegar da minha área, que é onde eu domino. Para cada R$1 investido em saneamento... 4 em saúde a menos. Né? Eu adoro esse número. Maravilhoso. Vai olhar ele na base. Vai olhar da onde vem esse número. No Rio de Janeiro, 34. nos últimos 10 anos, o investimento em saneamento relacionado ao investimento em redução de custo de saúde pública foi 400 para 1. 400 para 1, como é que é isso? Então, para R$400 de gasto de saneamento, você reduziu 1 em saúde. Por que isso? Por que tão ruim esse resultado? Cara, é óbvio, você pode falar assim, por isso que você tem 3 governadores presos, 4 presidentes da Alerj presos, não sei. Beleza, tem todos esses problemas, mas o que eu quero dizer é assim, a OMS, quando ela coloca, ela tem lá no rodapé dela, se eu vou lá um asterisco, assim, excluído o Brasil. Tá entendendo? Aí, assim, beleza. Aí, quando você vai para um lugar muito caótico, às vezes pode ser essa realidade. Quando você vai para outro, não é. Então, assim, os próprios dados da ONU, cara, você tem que olhar com cuidado, porque às vezes é uma distorção. Essa métrica que você me apresentou. Tá lá, cara. Só pegar o SNIS e pegar o DataSUS. Tem um aluno que foi orientando o meu, de TCC, que fez isso.
Pegou lá de 2008 a 2016, não tinha 10 anos, porque quando ele fez era 2017 e ainda não fechou os 10 anos. Mas pegou de 2008 a 2016 e viu dados declarados de investimento em saneamento no estado do Rio de Janeiro e os dados relacionados ao DataSUS sobre gastos com doenças relacionadas à falta de saneamento, que está lá um índice elencado, que é fácil de levantar. E aí, cara, você vê essas distorções. E se fizesse no Brasil, eu tenho certeza também que ia dar uns índices desse maluco. R$400 gastos em saneamento para cada um. Não chegava a 400, não. Chegava a 400, não. Tô arredondando para cima. Era 300 e não sei quanto. Mas que seja, brother. Já era a inversão da dada. Era uma coisa de louco, entendeu? Aí, se você fosse botar, a gente fazia lá a conta. Ah, considera que o cara fica parado não sei quantos dias doente, não sei o que. A gente tentava melhorar a métrica, tá, Jorge? Para não ser tão direto. E mesmo assim dava 200 e tanto, pô. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, é claro, eu não estou aqui dizendo que não tem que fazer saneamento, não, pelo amor de Deus. Hein? Óbvio que eu estou dizendo que tem que fazer. Gente, e tem muita demanda. O presidente da ABS dizendo que... Olha... Não, o ganho com o saneamento ele vai além da saúde pública. Não, eles estão ganhando de tudo. Dignidade das pessoas. E é desenvolvimento social, cara, desenvolvimento humano. Sustentabilidade. A correlação de saneamento básico. Até hoje, para mim, era saúde, mas agora já é só sustentabilidade e turismo. Ele é saúde preventiva. Eu pego um dado muito claro lá no... Se vocês forem olhar lá o ranking da ABS de saneamento, tem as capitais. Vocês vão ver que a cidade do Rio de Janeiro, ela tem um dos índices do DataSUS de saúde relacionados à falta de saneamento por cada 100 mil habitantes, um dos melhores. E mesmo assim os índices de esgotamento sanitário são ruins. Por quê? Porque o principal ponto nesse caso é a qualidade da água. Porque é onde você mais se contamina se a água for ruim. Mais do que o esgoto, o problema o problema é a água. Então assim, tem várias coisas que você tem que analisar com calma. Não entra só água e esgoto, entra também drenagem e lixo nessa história. Então, por exemplo, a falha da coleta do lixo impacta muito na questão de vetores que levam às doenças. Então, assim, combate a vetores também. Então, assim, tem vários fatores que o saneamento é muito holístico, né? Mas o que eu estou querendo trazer aqui para a discussão aqui da gente, né? Até aproveitando, já puxando essa pauta aqui do saneamento, eu nem sei por que a gente entrou nesse negócio. Não, porque mas é até bom, porque estão aqui como também especialistas nessa na parte área, também. né? Formação na área, né, Rafael? Mas eu queria falar sobre um momento que a gente viveu junto aí, né? Você pelo CRQ e eu pela ABS, que foi a história da Geosmina. Aqui no Rio. E o CRQ teve ação importante em alguns momentos, até conjunto aí, a gente falando, junto à imprensa. E como é que foi para você lá no CRQ? Você já era presidente, não era? Sim. Como é que foi quando estourou essa história lá da Geosmina? E todas as perguntas, se a água era potável, não era potável. Para quem não lembra, para quem não possa não ser do Rio de Janeiro, nos anos de final de 2019, início de 2020, já preparando a população aqui do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro não é moleza, não. Aqui o negócio é hardcore. Preparando a população, houve aí uma crise no principal manancial de abastecimento de água da região metropolitana, da Grande Rio, que você teve um problema de eutrofização no Rio Guandu, né? E aí a água passou a ter gosto e cheiro. Um gosto e um cheiro forte ali de terra e tal. E aí virou uma crise social aquele negócio, né? Porque imagina, né? O problema no sistema de abastecimento de água de mais de 9 milhões de pessoas é uma crise, né? E aí o pessoal chegou a sair na imprensa que não podia tomar banho com a água, que se desse água para os cachorros, o cachorro ia morrer. Que olha, acabou as águas de mineral em todos os supermercados e tal. Sim. E havia muita fake news, até provocada pela própria imprensa sobre isso. Não querendo diminuir o problema, tá? Mas como é que foi a atuação no CRQ nesse momento? Depois eu posso falar também um pouquinho da ABS. E como é que você enxerga hoje esse novo cenário com o novo marco regulatório, com a concessão? Como é que você está enxergando isso aí em virtude do CRQ? Bom, então, o CRQ, como a gente, nessa mesma linha da nossa missão, é a proteção da sociedade, a gente recebia várias demandas, assim, mas a água, minha água, olha como é que está a cor. Então, assim como a população ia para a imprensa para denunciar o que estava acontecendo, né, na sua casa, ela também procurava a gente. E a gente começou a fazer, primeiro, fiscalização na companhia, na SEDAI, e a gente acompanhou muito esse processo. Então, Como é que vocês faziam essa fiscalização? Não, então, a gente já faz naturalmente fiscalização nas estações de tratamento de esgoto e de água da SEDAI na época. Então, assim, a gente já faz essa fiscalização. E o Ministério Público também procurou a gente, porque o Ministério Público começou também a fazer uma necessidade de uma análise técnica, né? A gente hoje até
falou de alguns profissionais da área de saneamento. E o Gandhi Jordano, por exemplo, ele é nosso conselheiro no CRQ e ele teve atuação muito importante junto com o Ministério Público, até representando o CRQ. Então, assim, na verdade, a gente começou a explicar para a sociedade o que estava acontecendo. Então, a imprensa começou a nos procurar, né? Então, a gente começou a explicar o que era geosmina, o que era o processo, como é que estava acontecendo, fazendo a fiscalização. Então, o CRQ teve, como você mesmo falou, teve uma atuação muito importante em esclarecimento, porque as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Até entender o que estava acontecendo foi um processo. Eu fiquei com medo. É. Eu tinha uma filha de 6 meses, não tinha 6 meses ainda, e aí saiu uma entrevista de um médico da Rede D'Or, na capa do Globo, dizendo que se você desse banho com água de geosmina em crianças com menos de 1 ano, que aquilo ia fazer mal à saúde e podia levar a criança a óbito. Cara, por mais que eu soubesse que aquilo não era um problema, você é um pai, primeiro filho, você fica desesperado, bro. Sim. Desesperado. Não. E o mais importante foi explicar o que era o processo, né? E também descobrir, porque demorou para descobrir o que era o processo também, né? Que era exatamente a geosmina num processo, o que tinha acontecido, né? Então, assim, foi muito importante esse momento. Eu acho que a gente foi a primeira experiência de chegar na sociedade, né? Porque o CRQ também não chegava na sociedade. Chegou muito forte nesse Chegou momento, muito forte. Óbvio que a gente mexeu, né? Porque assim, a gente fez críticas a processo. Não tinha como dizer que era uma água adequada. Não pode passar pano. Tem hora que a gente tem que falar. Era esse o embate que eu tinha. Defesa da sociedade. Tem que falar. Mas não estou passando pano de forma alguma. Mas também dizer que as pessoas, se consumirem a água, vão morrer, que não sei o quê. Aí eu falava assim, pega a fila do hospital público. O que está acontecendo? Mas esse tipo de coisa, Miguel, quem fala esse tipo de coisa, na minha opinião, tem que ser chamado aí. Um médico que fala isso... Ministério Público, ô Jorge. Tem debate meu no CREA. O Ministério Público falando isso. Aí eu falei, pera lá, pô. A gente tem que trazer informação, não desinformação. Exatamente. Por pior que seja a qualidade da água esteja, e eu concordo, e o risco que aquilo está atrelado. Porque o que as pessoas não sabem muitas vezes é assim, da mesma forma que o processo de eutrofização do manancial gerou como subproduto a geosmina, poderia gerar um outro subproduto, que aí sim, aí o bicho ia pegar, que é a microcistina. Que está previsto, inclusive, nos padrões de potabilidade da água. E aí, meu amigo, aí ia ser o caso social. Então, o risco que a gente estava vivendo era de uma bomba relógio, que não podia explodir. Né? Que, graças a Deus, porra, aí parabenizando os colegas aí que estão à frente da SEDAI hoje, tomaram decisões corretas aí de reverter a crise. De reverter essa crise aí. E não tivemos, né, graças a Deus, nesse último verão aí, esse problema. E tenho certeza que a galera está trabalhando pesado agora para reverter essa condição do manancial aí. Eu acho que isso aí é a página virada. Não, e que é um outro fator importante, né, Miguel? Assim, a preservação dos nossos mananciais. Com certeza. Porque ele não acontece à toa, né? Não adianta nada a gente continuar. Ontem mesmo... O problema é o esgoto. Eu sou remador, né, de VAR. É mesmo? Onde você rema? No Flamengo. Ai, vai todo mundo agora lá aparecer. Pô, não, cara. Eu remei na Urca. Então, Carioca, esse final de semana falou no Jornal Globo sobre a qualidade da água da praia de Botafogo. E aí? Né? Que por 2 vezes apareceu com vulnerabilidade. Não, potável não. Potável não, desculpa. Vulnerabilidade. Desculpa, senhores. Ainda não. Só pra quem não sabe, potável é que você pode consumir ingerindo, né? E o contato direto, vulnerabilidade que você pode mergulhar. Então não faz nenhum sentido o que eu falar, o cara beber a água do mar. Mas vamos lá, foi mal. Depois de 15 anos a gente conseguiu isso. E conseguiu. Então, assim, na verdade, por quê? Porque se reduziu o lançamento. Né? Se você reduz o lançamento, você... Então, assim, isso é uma discussão interessante, porque é a discussão do manancial. Não adianta a gente falar só, a empresa que não está fazendo tratamento, ou então... Mas a gente não pensar o que a gente está descartando. Eu espero, de verdade, que tudo que está sendo planejado de despoluição, de Bahia, né? Com esse novo marco do saneamento, com toda essa discussão, que isso efetivamente aconteça, né? É muito triste para o Rio de Janeiro ter uma Bahia
né, do jeito que tá. Tem uma praia de Botafogo. Eu moro ali em frente e Que é fico linda. triste. Uma enseada Quando eu linda. tiro foto, as pessoas falam assim, mas essa praia não tem ninguém. É triste ver Uma isso. enseada uma praia linda daquela incrível, vazia. Exato. Olha, e vou dizer uma coisa, teve aqui com a gente, Jorge estava aqui também, né? Conversando, o CEO da Rio Mais Saneamento, que ganhou o bloco 3, que é um dos blocos, e ele era o diretor de operações antes da. Ele ganhou 3, não ganhou 4, eu acho. Não, o 3. Campo Grande, Santa Cruz, Serapete, que vai subindo. E ele era antes o diretor de operação da Águas do Brasil, que faz a concessão, tem lá a concessão de serviços em Niterói. E aí Zona Oeste, ele é Zona Oeste Saneamento mais a P5. Ah, sim, também. Do esgoto ele já era lá do consórcio deles. Isso. Mas eu tô querendo comentar de Niterói. Aí, lá em Niterói, ele tava falando assim, Miguel, a Praia de Caraí, ela passou a ganhar balneabilidade direto. O problema que a gente tem lá é o lixo, que chega até a gente, né? E aí, o material flutuante torna o ambiente desagradável. Porque, para quem não sabe, a balneabilidade ela é medida principalmente sobre a questão de algumas bactérias que representam a presença de fezes, né, de animais de sangue quente. Normalmente é o Escherichia coli que pega porque é o que é mais resistente à questão da água salina. Mas é isso, né? É um conceito dessa presença e tal, e aí isso é indiretamente ligado à questão da poluição. Mas o lixo, cara, o lixo transforma em indiscutível. E o lixo, cara, o cara jogou lá uma camisinha, aquilo ali não vai se biodegradar nunca. Nunca. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela em 2016. E aí tinha. A pé. Olha. 800 quilômetros. Olha! Pois é. Mas eu ia comentar um assunto interessante. Eu fiz o caminho e aí tinha um casal, cara, de coroas, caminhando com tipo uma varetazinha que na ponta se aperta assim, que pegava. Não, tinha um gancho. O cara ia pegando o lixo que outros peregrinos iam andando e largando. E aí eu caminhei um dia com eles. O cara era alemão e a mulher era inglesa. Aí o cara fez um comentário, cara. O caminho de Santiago de Compostela tem 1000 anos. Ele começa nos anos 1000. Aí ele falou assim, Miguel, se há 1000 anos atrás um peregrino tivesse um maço de cigarro, tirasse aquele plásticozinho e jogasse atrás desse arbusto, e hoje eu passasse por aqui e ninguém tivesse recolhido, ele ia estar aqui e eu ia poder recolher. Aí eu fiquei pensando naquilo e eu falei, cara... plástico é para sempre. Isso é uma parada que você tem que parar para refletir, cara. Plástico sobre essa questão do descarte dos resíduos. É realmente um tema que não dá para negligenciar. Né? E está muito relacionado à indústria química, está relacionado ao conceito do saneamento, como lidar com isso, processo de toda a logística reversa, né? Vamos colocar assim, como é o jargão que o pessoal usa hoje, dessa questão de tratar e lidar com todos esses resíduos. Descarte correto, né? E aí, mas aí, Miguel, vem muito do que você fala. As pessoas, quando têm saneamento, quando têm correto, ela já tem uma consciência. Quando a pessoa nem saneamento tem, o descarte dela, do lixo dela, que não tem tanto a ver, não tem nada a ver com saneamento propriamente, já é feito de maneira. Tem a ver, é uma das. Eu sei, mas estou dizendo o lixo dela. Serviços. Tá falando. Não, o lixo, o plástico dela que ela consome e tudo mais. Sabe? Se esse ambiente já é prejudicado no saneamento, no saneamento básico, no esgoto tratado, o descarte dela acaba sendo também irresponsável. É como se o ambiente, a cultura do ambiente fosse... isso impacta. Impacta. Eu acho que se você não tem um ambiente se o esgoto vai propício e adequado, o cara já... Se o esgoto vai ali no córrego também, joga o sofá também. Cara, e infelizmente acontece mesmo. Mas, Jorge, a gente já tem aí mais de 1 hora de programa. A conversa rolou solta, né? Hoje com direito a pizza, cerveja. Se deixar aqui, engrena que vai embora, entendeu? Porque o Rafael não me contou aqui como é que foi lá a época de estudantil e tal ainda. Ele deu uma pulada aí nesse assunto. Dá papo. Mas a gente tem que começar a direcionar aqui numa convergência final, né? Eu queria muito perguntar para o Rafael sobre o assunto, especificamente sobre inovação, inclusive o que ele acha que falta fazer aqui no Rio de Janeiro, quais são aonde estão os gargalos, até com essa experiência que ele teve de Brasília. E eu queria ouvir a história do fertilizante que você puxou aí e não entrou.
Não vai dar nesse programa todo, não. A gente dá Olha uma só. pincelada aí, já deixa aí capítulos para o próximo programa. Queremos Rafael Não, então, assim, Almada aqui de novo, pô. Eu acho que o Rio de Janeiro ele tem um diferencial muito grande, que a gente concentra grandes mentes pensantes. Né? A gente, só contando as universidades públicas são 5. Né? Contando mais as dá privadas mais, cara. de qualidade. Acho que são mais. Não, a gente tem 5 O universidades. FRJ, Rural, Rural, Unirio, Unirio, UERJ, o ENF, UF, Cefet, IME. IME. Tem mais ainda. Não, tem muita, exatamente, cara. exatamente, ficou mais aí. Não, tem muita. Então, assim, é muito concentrado em um espaço muito pequeno. É Ou seja, verdade. não era porque Isso é verdade. a gente sofrer. Privilégio né? que nós temos ter sido capital Tem um federal. privilégio muito pró- grande, exatamente. isso é uma compensação. o próprio instituto, pô. Curso de Exatamente. graduação Não, e tal. Não é a da universidade, rede que é federal a assim gente tem como 4. Cefet, mas é como se Da rede fosse- federal a gente tem 4, né? Que é o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Federal Fluminense, o Cefet e o Pedro II, que faz parte da rede federal. E o Pedro II também tem formação técnica. Então, na verdade, assim, eu... Não sabia, é mesmo? Tem também. As pessoas acham que é só ensino médio lá. Mas graduação não tem. Graduação tem? No Pedro II? Eu também não sabia disso, não. Tem. Eita, novidade. Nossa, 17 Não, foi anos. mal. Vai lá, vamos lá. Mas Sim. então, assim, Aham. eu acho que a gente tem uma qualidade de produção, de conhecimento muito grande. E isso precisa ser mais usado no Rio de Janeiro. Então, assim, quando a gente entra num novo conceito de inovação, né, baseado no marco regulatório da ciência e tecnologia, baseado nas mudanças de concepção, de diálogo com o setor produtivo, no diálogo da extensão tecnológica, que é aquela extensão não que a universidade faz só comunitária ou só interna, né, ou nesse diálogo só com o externo, mas a extensão tecnológica como melhoria contínua. Para alguns setores, isso vai mudando um pouco a cara, né? A própria criação da Embrapi. A Embrapi, hoje a gente tem polos importantíssimos da Embrapi, polos de inovação no estado do Rio de Janeiro. É focado na área de agricultura? Não, na verdade... Qualquer inovação. Sim, a Embrapi é a empresa brasileira de inovação. propriedade intelectual e inovação, tem um nome eu completo. já cheguei até a olhar em edital disso. Não, então, mas a Embrapi ela fez um modelo muito legal, porque ela fez o primeiro modelo indutório, que era fomentar que as universidades pudessem pensar uma outra relação academia e setor produtivo. Isso gerou alguns polos, alguns tradicionais que já tinham, né, COP, etc. E os novos, né? O Instituto Federal Fluminense tem um polo de inovação. O Instituto Federal do Rio de Janeiro não conseguiu na gestão anterior. Na nossa gestão a gente trabalhou, mas não surgiu novo edital de indução, então a gente acabou não conseguindo. Mas a gente, por exemplo, está criando algumas áreas para a gente poder consolidar o trabalho da inovação mesmo sem ser polo da Embrapi. Que é a área de games, lá em Engenheiro Paulo de Fronten. Então a gente criou uma incubadora de empresas, que é a Silício Fluminense, que a ideia é trabalhar essa questão da incubação competir de lá com o empresas. Chicão lá, como é que era? O Porto Valley? Porto Vale. Vale. Maravalli. Maravalli. Que nome Maravalli. horrível. Pô, Maravalli. Na área de cerveja, porque a gente tem a área de alimentos. Cara, né, eu no vejo Rio de Janeiro. muita demanda da galera da cerveja sobre negócio de A qualidade gente montou da um água. laboratório na área de Que cerveja ali no Rio de Janeiro. legal, cara. Olha, ó, divulgando pra A você, gente mestre podia fazer cervejeiro. a gente podia fazer um podcast É do lá no CRQ? laboratório. Não, é do Instituto. Ah, do Instituto. Podia fazer Então, um assim, podcast Que no laboratório legal, lá. cara. Não, assim, o Instituto ele E tem... aí vocês prestam esse serviço? Sim. Olha, eu tenho vários clientes pra indicar. Volta e meia chega pra mim essa pergunta. Então a gente está fortalecendo esse diálogo. Então isso está gerando. A gente criou uma agência de inovação lá no Instituto, na Que nossa legal, gestão. Essa agência cara. de inovação ela tem captado recurso para projetos e focado também nessa questão da startup, né? Principalmente, porque a gente precisa entender que o nosso aluno também ele precisa empreender. Empreender no bom sentido. Eu odeio aquelas pessoas que acham que empreender é ruim. Empreender não é ruim, empreender é muito bom. Mas quem é que acha que é Tem ruim? gente que acha. Que empreender é ruim? Sempre tem. Ah, sempre tem gente que acha tudo, né? Sempre Achar é a coisa mais fácil do mundo, né? É. O cara pode achar o que ele quiser. E a agência tem trabalhado nisso. Então, assim, eu acho que o Rio de Janeiro tem um potencial muito grande dessas instituições dialogarem mais, cada vez mais, pensar inovação, inovação social, geração de renda a partir de ações sociais. Então, a gente tem caminhado. Óbvio que é difícil você falar num momento que a gente tem pouco investimento na área de ciência e tecnologia. Isso precisa mudar. Tá em termos muito contingenciado. Tá muito difícil. Tá muito contingenciado. Tá muito. A gente precisa entender isso. É o que eu falo, né?
existem universidades e universidades. A maioria das universidades hoje ela tem um outro olhar que tinha no passado. Só que a gente precisa acompanhar isso também em investimento, né? E isso não está acontecendo. Então a gente precisa ter um investimento maior. A própria CAPES, CNPq, que melhoraram muito a sua relação, né, da pesquisa, né, porque era uma pesquisa muito ainda básica. Hoje já é uma pesquisa voltada para uma pesquisa aplicada. Tecnologia. Pesquisa aplicada, que eu acho que é um caminho. Que é o que a gente precisa. Exatamente. Até para devolver o dinheiro. Sim. Pois é, esse purismo, essa coisa, a gente tem que olhar. Assim, cara, o recurso é escasso, é limitado, a gente está faltando, a gente precisa desenvolver a economia, a gente precisa ter esse diálogo e uma maneira pragmática com esse objetivo. Tem que ter esse apontamento. Exatamente. Muitas vezes a academia não olha para isso, a academia acha que viver de maneira hermética é possível. Não é possível. O recurso é de uma população que está precisando de emprego, de renda. Eu até entendo que possa ter uma parte Sim. que vai para isso, que faz parte. Mas como base fundamental não pode ser. Porque eu faço fazendo até crítica lá à formação do nosso curso de engenharia lá da UFRJ, do Fundão, quando a Elaine esteve aqui, a gente falou sobre isso também, com a Alharine. Cara, o modelo de formação hoje lá na UFRJ, na graduação de engenharia, é um modelo que é focado para formar pesquisadores. É isso. Ou professores. Só que daqueles... É 80 alunos por ano que estava na Civil? Não, é mais. É mais? É mais. 80 por Só se a semestre? gente, 60 por semestre? Sei lá. Na nossa época eram 60 por semestre. Deve ser... Sei lá, quantos alunos devem estar por ano lá na engenharia? Bota 100, 120 por aí. Mais. Deve ser mais. Deve ser do mínimo Não, 200. na engenharia não. Na engenharia. Na civil. Na engenharia. Na engenharia hoje são vamos fazer uma regra... Deve ser uns 1.000. São 4.900 são 4.900 alunos. É um pouco menos. Uns Toda 800. a engenharia hoje tem 4.900 alunos. Sabe? Deve ser uns... Então, Pelo menos 500, vai? 500 a 600 alunos que entrem por ano. Eu diria que os 800 Cara, quantos alunos. vão virar professor? Eu diria que os 800 alunos... 1.000 alunos por aí, Miguel, porque tem evasão, tem queda de evasão. 1.000 alunos. 1.000 Dos 1.000 alunos que entram, quantos vão virar professor e pesquisador? Cara, se for 5%, que vai dar 50%, olha... É um negócio assim estratosférico. Já não é. 95%, cara, é para ser absorvido pelo mercado de trabalho. Para empreender, para trabalhar. Tem que fazer. Quando eu digo mercado de trabalho, eu estou incluindo aí empreendimento também. Eu digo, você tem que fazer, cara, para atender os 95%, pô, Miguel, e não atender os 5%. Eu acho até que pode ir também, ele pode empreender, ele pode ir para o mundo do trabalho, aí para o mercado, mas ele também, assim, tem que ter um outro perfil desse professor. Formar o cara só para ser professor, eu acho ruim. Ele tem que ter vivência. Ele tem que ter experiência. Com certeza, cara. Esse cara que empreende pode até e ir, aí entra a mas discussão de ter os professores 20 Exatamente. horas. Exatamente. Entendeu? Que é o cara do mercado de trabalho que vai lá dar... Que por exemplo, é o meu caso. Eu sou professor 20 horas. Mas eu digo assim, é muito importante você ter esse cara do mercado de trabalho dando aula. Muito. Na verdade, Hoje todo mundo tem que ser DE. O problema é só Pois é, formar no para fundo. ser professor. Na verdade, tem que formar para ser um profissional. Olha, e cara, também e pode você ser que professor. teve... Muito bacana isso, se ouviu isso de você, Rafael, porque você que teve essa vida profissional que foi mais pro lado acadêmico e tal, seguindo, pelo que eu entendi, né? Estado, doutorado, entra já para... E ter essa visão aberta, isso é uma raridade. Reitor, inclusive. E reitor, né? Inclusive. Tá de parabéns, o Instituto por ter te eleito até, pô. Eles estavam errados quando não te elegeram em 2013. Perderam tempo, diga-se de passagem. Né? Já estou quase pedindo aqui a minha... O professor Múcio ouvir isso aqui vai querer me matar, bro. Não vou nem falar. O Maurício vai, já até sei o que você vai falar. A transferência de matrícula aqui, Mas pô, seja bem-vindo. Tá ali do lado, né? Tá ali do lado, só... Não, pô, mas aí, parabéns, cara. Muito bacana. Não, mas eu acho que tem que ter esse outro olhar. A universidade se fechou muito. Em Você não alguns quer- momentos. Eu vou melhorar. Você não quer se transferir pro Cefet, não, cara? Esse candidato a diretor-geral lá, a reitor, esse negócio. Não, pô. Não, Tá na verdade, boa. sim. Eu acho que a academia se fechou muito durante um bom tempo, mas eu acho que o tempo mudou. Assim, eu acho que a gente tem um outro perfil, tem que formar um profissional que seja diferenciado, né? E a gente tenta muito isso nos nossos cursos, trabalhar esse profissional para ele também entender o papel dele. Porque, assim, os nossos cursos, na maioria, são integrados, por exemplo, o ensino técnico. É uma visão mais ampla. Mas, em compensação, ele também tem a consciência da possibilidade de gerar novas empresas, de gerar novos espaços. Isso é o que a gente tenta colocar no currículo do empreendedorismo no seu mais amplo sentido, né? Muito legal. Essa é a ideia.
Muito legal, muito legal. Jorge, suas considerações finais, suas papo. redes sociais. Muitos assuntos. Primeiro, agradecer ao Rafael por ter vindo. Já tem um tempo que a gente estava querendo fazer esse bate-papo aqui. Ainda bem que você insistiu, Jorge. Pô, foi eu sabia ótimo, que, cara. Tanto é que, bobear, acho que vai ser o podcast que a gente, mais longo nosso, porque... a gente, talvez. Mas não tem problema não, pô. No bom sentido, de que o papo realmente é tanto assunto que a conversa tem toda essa duração. Então, e poderia, enfim, a gente poderia ainda explorar outros tantos assuntos. Não, ele já aqui. falou que só vai deixar pro próximo podcast, que eu já perguntei sobre fertilizante aqui umas 3 vezes, ele falou que vai jogar pro próximo. Tá bom, não tem problema não, vamos ter episódio 2, hein? Anota aí. Então, para um podcast de engenharia, inovação, enfim, tem tudo. Rafael, eu acho que a tua carreira, eu converso com todas essas áreas que a gente aqui habitualmente debate. Não podia ter um convidado que encaixasse melhor com o perfil do podcast. Inclusive com o que a gente quer para o Miguel, que também tá à frente do CREA, a gente está botando os amigos. Se eu tiver o teu apoio, a gente chega lá, hein, Jorge? A gente está botando essa pilha fortemente, que a gente quer o Miguel à frente do CREA. Então, eu acho que o papo, Rafael, é te agradecer realmente por aceitar o convite, por vir, por trazer todas essas informações para a gente, por realmente dividir com a gente uma outra perspectiva de reitor de instituição de ensino superior no Rio de Janeiro, no Brasil mesmo. Acho que a tua bagagem, teu período em Brasília foi realmente de enxergar o Brasil, e que bom trazer isso tudo agora e estar à frente do IFRJ. Então, a gente fica muito feliz com isso, poder estar enriquecendo um podcast desse com a tua participação, e que venham muitos outros aí, muitas outras participações, muitos outros temas, que a gente possa bater na tua porta lá para consultar sobre determinados assuntos e enriquecer as ideias que a gente traz aqui. Eu vou querer esse contato aí, que isso aí, cara, e a gente, disruptivo. E a gente enriqueceu o nosso podcast aqui. Jorge, redes sociais, Jorge. Redes sociais, Jorge Neder. N-E-D-E-R, Jorge Neder. Todas as minhas redes. E aí, vamos curtir o Jorge, seguir ele lá, para você pegar aí todos essas dicas, não é isso? Acompanhar. Jorge aí super ativo, tá sempre lá nas redes sociais também. Muito. Vamos lá. E, olha, Rafael, de verdade, cara, que bacana, assim, muito obrigado por você ter topado. Obrigado, Jorge, também, por ter, o Jorge que já te conhecia, né? Eu não conhecia aqui hoje. Pô, eu tô encantado, assim, eu tô quase pedindo para mudar aqui pro Instituto Federal do Rio de Janeiro, e se pudesse eu virava pro CRQ também, ô Jorge. Pô, cara, bacana mesmo, assim, olha, dá muito orgulho de ver profissionais da nossa área, assim, quando eles se empenham pela causa pública e se dedicam com carinho e com a cabeça aberta, como você colocou aqui, cara. Essa 1h30 aí, sei lá, 2 horas que a gente está conversando, cara, foi assim uma aula, literalmente, de como pensar de forma mais ampla e sem ser também o radical do oposto, tá entendendo? Porque também tem esse caso, né? O outro cara que é o radical do oposto. E para mim, obrigado, cara, de verdade, assim, que bacana que foi esse momento aqui. E diz aí também pra gente aí suas redes sociais. Eu vou deixar já as minhas, né? Miguel Fernandes, você que está nos assistindo aí, não deixa de curtir lá a página do Inova Rio, se inscreve no canal, entendeu? Segue lá no nosso Instagram e segue também o Rafael. Não sei, Rafael, você tem redes sociais, Rafael? Sim, tem. Quais são as suas redes sociais aí? Meu Instagram é RB Almada. Opa, já vou até buscar aqui agora. Rafael Barreto Almada, RB Almada. E também segue as redes do Instituto, ifrj.oficial. Vamos bater. Quanto CRQ3RJ. Que a gente tem hoje? Quanto a gente tem hoje? CRQ3RJ. CRQ3RJ, vamos bater aí. Tá com 27 mil, não era isso? 30 mil? Vamos passar de 30 mil aí, galera. Vamos ajudar aí. Vamos chegar nos 40, não é isso? Eu queria agradecer, Miguel, Jorge. Com certeza, por favor. Um grande prazer estar aqui com vocês. Foi um momento muito, muito, muito especial, assim, de conhecê-los. Miguel não conhecia, Jorge já é um grande amigo, pessoa que eu admiro, que
que eu gosto muito porque ele fala muito bem de ciência, de tecnologia, de educação. É um craque. Exatamente. Então eu acho que Cara, a gente joga das precisa 11, cada meu irmão. vez mais advogado, é exatamente, engenheiro, é administrador. exatamente. É um homem preparado. E tem sensibilidade para esses temas. Assim, ele sabe do que vivenciou, né? Ele estudou, ele se formou, ele tem conhecimento. Então é muito legal a gente conversar com pessoas que têm conhecimento. Então, Miguel, foi um prazer também te conhecer. A gente tenta trabalhar muito essa questão de ser disruptivo mesmo. Eu falo isso para minha equipe. Eu falo que a gente tem que ser disruptivo. Porque, possivelmente, quando a gente fala reitor, a gente não imagina essa figura como eu. Né? A gente imagina uma pessoa mais de idade. Conservador né? Pô, mas aí vou te falar uma parada. É uma visão conservadora mesmo, Exatamente. preconceituosa. Porque, Claro. para mim, na minha opinião, tem que ser reitor, tem que ser presidente de conselho, figuras exatamente como você, ô Rafael. Exato. Não, então a gente quebra esses paradigmas também. E assim, é difícil também, porque as pessoas demoram a acreditar no trabalho que você desenvolve. E às vezes você tem que insistir. Então, assim, a gente hoje conseguiu fazer uma gestão muito boa, reconhecida nos dois ambientes. Né? A gente foi reeleito e ambos são os processos de eleição. Então, é um reconhecimento que nos Aí a oposição, deixa... a oposição é coroa? Sempre tem. Mas era coroa, Sim, coroada? sempre tem. Coroada, e quadros coroada, Sempre pô. tem, porque a gente precisa ser disruptivo. Eu acho isso aí. que a gente vive um outro momento, uma outra era de informação, outra era de conhecimento. E a gente precisa gerar o fortalecimento. Eu sou muito defensor das instituições públicas. Eu sou muito defensor. Mas eu entendo que elas precisam também se inovar nessa discussão com outros setores para mostrar a sua importância exatamente de fomentar os outros setores. Então, eu fico muito feliz de desenvolver esse trabalho no Instituto, no CRQ, e ainda tem aí uma trajetória desses segundo mandatos para finalizar e espero que a gente possa ter também criado novas pessoas que pensam iguais e que possam continuar o trabalho. Então, um grande prazer estar aqui. Me convidem sempre, ainda mais se tiver pizza e cerveja. Aí com certeza eu estarei né? aqui. Ó, com certeza. Rafael, olha, pô, maravilhoso, de verdade. Deixou já aí suas redes sociais do CRQ, rede social do IFRJ. Gente, a gente vai terminando aqui, infelizmente. Jorge, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. De verdade. Olha, a gente vai terminando aqui. Esse foi o nosso episódio do Inova Rio com Rafael Almada, reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Regional de Química aqui do Rio de Janeiro, terceiro CRQ, não é isso? Olha, acompanha a gente aí, sempre curtindo o nosso canal, seguindo a gente nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Clica no sininho para se atualizar sempre quando estiver recebendo aí na plataforma aí do Diário do Rio, no YouTube. E esse é um programa oferecido pela Liderança Produções, que tem essa equipe maravilhosa que está garantindo aqui essa filmagem, essa qualidade, esse estúdio. Pela Abs Rio, que ajuda a financiar. E o Clube Empreendedor, que nos ajuda a divulgar também. E também tem um espaço que nos cede para filmar alguns episódios especiais. Então, gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Até a próxima, gente. Valeu. Quanto tempo a gente... Foi Eu acho que foram bastante, né? Eu acho que vocês Cara, se são empolgaram. 9h30. A gente deve ter começado umas... Sei lá. 7h30. Deve ter dado 2 horas, né? A gente esticou demais, cara. Quando eu percebi que já era Mas foi 9 a e pizza. tanto, eu falei, acho que